Gente, olha eu aqui de novo, né? Então, conforme prometido, agora vamos para a nossa aula 2, né? Na primeira aula falei um pouquinho do que é a Covid-19, que é o nome da doença, né? Provocada pelo coronavírus. Por que essa doença é tão grave, tão preocupante? Por que a gente tem que tomar cuidado, né? E agora, nessa segunda aula, vamos mergulhar no universo da quarentena, né? Então, aqui eu tenho 3 tópicos para falar um pouquinho da quarentena. Primeiro, o que é a quarentena? O que que a gente está passando nesse momento no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade, né? Então, aqui eu coloquei que é um tipo de reclusão, ou seja, as pessoas vão ficar é, presas, entre aspas, né? Mas isoladas dentro de casa, né? Pessoas sadias, de forma que evite um grande número de contaminação. Então, quando que a quarentena vai acontecer? Ela vai acontecer no momento que você tenha uma epidemia ou uma pandemia, né, de uma determinada doença e que essa doença tenha um alto índice de transmissibilidade. Ela é muito transmissível. Então, é nesse momento que é feita a quarentena. Então, entra nos critérios, né? Só tirando uma dúvida, a epidemia é quando uma doença ela se espalha em uma região somente. Por exemplo, é, eu poderia dizer que tem uma epidemia de dengue, sei lá, na cidade de São Paulo, por exemplo, tá? Acabei de inventar isso. Então, epidemia é quando é algo muito localizado, muito pontual. A pandemia já é uma doença que se espalhou em nível global, em nível mundial, tá? Então, aí ela é caracterizada como uma pandemia, que é o caso da Covid-19. Já aconteceram outras pandemias no mundo, tá? Essa não é a primeira, porém é uma pandemia importante. Você vê que a mortalidade que ela provoca por onde ela passa é bem considerável. Próximo item, isolamento. Então, quando a gente fala em isolamento social, todas essas palavrinhas que eu coloquei aqui, elas não podem acontecer. Reuniões, cultos religiosos, festas, encontros familiares, sei lá, saída com amigos, saída para parque. Quando a gente fala de isolamento e da possibilidade de uma doença ser transmissível, né? Não pode acontecer mais nada disso, né? As compras, inclusive, no caso dos mercados, tem que ter todo um cuidado, né, para evitar a contaminação. E aqui a importância da quarentena. Primeiro, evita que todo mundo fique doente ao mesmo tempo, né? E com a Covid-19 existe essa possibilidade de todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Então, quando você vai para um hospital, que a gente fala-se muito nas reportagens dos hospitais entrarem em colapso, né? O que isso significa? Significa que chega a um ponto que não cabe mais ninguém. E aí os médicos têm que ficar escolhendo ou simplesmente deixando as pessoas morrer porque não tem mais vaga no hospital para atender ninguém. E aí, a importância da quarentena, além de evitar que todo mundo se contamine ao mesmo tempo, é também evitar que a gente tenha problemas com outros tipos de doenças ou outros problemas de saúde. Então, por exemplo, se a maioria das pessoas estão em casa, não vai ter tanto acidente de trânsito, enfim, uma série de outros problemas que poderiam levar as pessoas a um hospital acabam sendo evitados também, né? Então, tem essas duas justificativas. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, você vai ter um número imenso de pessoas morrendo. E outra, não existe só a Covid-19. Então, digamos que eu tenha um infarto, vamos supor. Se o hospital está lotado de pacientes com a Covid-19, eu sofro um infarto e eu vou acabar morrendo desse infarto porque não vai ter vaga no hospital. Então, o isolamento social ele vem com essas duas importâncias, né? Tanto no sentido de não deixar todo mundo doente, no sentido de não colapsar os hospitais. Saindo daqui, saindo daqui. Vamos para tenha uma rotina, né? O que fazer na quarentena? Por isso que eu perguntei para vocês como estava sendo a quarentena, o que vocês estavam fazendo, como vocês estavam levando isso, né? E aí eu coloquei aqui algumas dicas, né, do que a gente pode estar fazendo nesse período, né? Tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, que é importantíssima, né?
Então eu coloquei, tem uma rotina. Então é legal você criar uma nova rotina diária, né? De atividades, de forma que você mantenha a sua cabeça ocupada e também o seu corpo bem exercitado e saudável. Então eu coloquei aqui lazer, fazer uma atividade física, dentro do possível. Aqui em casa, por exemplo, eu uso o celular e a TV ou o videogame para dançar naquele Just Dance. Você consegue pegar músicas do Just Dance no YouTube e você vai dançando, basta ter um pequeno espaço, né? Coloca o vídeo e você vai copiando o avatar que está lá na televisão. É uma opção, né? Enfim, tem aplicativos de ginástica, tem muita coisa bacana que dá para pegar aí através da internet, né? E improvisar com o que a gente tem em casa. Aí coloquei leitura, estudos, é importante a gente ter um momento para leitura, um importante para se dedicar também para as tarefas da escola, né? Uma forma também de estar distraindo a cabeça, entrando em contato com os colegas, com os professores, perguntando, conversando. Isso tudo faz muito bem, né, para a gente. Ter uma rotina também com relação a atividades de casa, de ajudar os pais, né, caso vocês tenham essa necessidade. E cuidados com a higiene, que é importantíssimo. Tomar banho todo dia, lavar muito as mãos, lavar as roupas, né? Esse cuidado com a higiene é fundamental, principalmente nesse momento que a gente está passando por uma pandemia, né? Então a gente já viu que se você não tem um hábito de estar lavando a mão o tempo todo, tem que adquirir esse hábito agora, porque o risco de ficar doente é muito grande. Tudo bem, pessoas lindas. Bora sair daqui do quarentena. E agora faltam dois tópicos, né? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui novamente e vou gravar o terceiro daqui a pouco. Enfim, tô gravando tudo no mesmo momento, né? Só vou dividir os vídeos para ficar mais simples.